Olá, alunos do 7º ano, a nossa segunda videoaula de hoje é sobre os ciclos biogeoquímicos. O que são os ciclos biogeoquímicos? É a passagem de elementos químicos inorgânicos presentes no meio físico, água, solo e ar, para o corpo dos seres vivos, participando de processos metabólicos muito importantes, e a devolução desses mesmos elementos químicos para o meio físico novamente, recompondo a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera desses elementos importantes nos processos metabólicos dos seres vivos. Qual que é a importância dos ciclos biogeoquímicos? Com a morte de organismos ou a perda de partes do seu corpo, a matéria orgânica é degradada, ela é quebrada pela ação dos decompositores, aquelas bactérias e fungos que nós vimos que fazem parte da cadeia alimentar. Os átomos, então, retornam ao ambiente, onde poderão ser incorporados novamente por outros seres vivos. Se não houvesse esse reaproveitamento, os átomos de alguns elementos químicos fundamentais para a constituição dos seres vivos poderiam tornar-se indisponíveis para a continuidade da vida. É claro que o ser humano altera a passagem, o transporte desses ciclos, porque ele acelera o movimento de muitos materiais, ele interfere nos ciclos biogeoquímicos, ele desmata, ele polui e ele acaba alterando a passagem dessas substâncias, provocando carência e excessos. Vamos começar com o ciclo da água. O nosso planeta tem mais água do que terra. A água pode ser encontrada em 3 estados físicos: o estado sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, constituindo as grandes calotas de gelo, as geleiras, no ciclo polar ártico. É água no estado sólido e água doce. O volume dessa água no planeta é em torno de 2,15%. No estado líquido, ela é encontrada formando água salgada e água doce. Os oceanos, 97,21%, as águas subterrâneas dos lençóis freáticos e as águas superficiais, em torno de 0,62% e 0,009%. E no estado gasoso, através do vapor atmosférico. Esse vapor atmosférico, ou vapor d'água, ele é fruto do processo respiratório e também dos processos de transpiração e glutação da planta, em torno de 0,005%. Quais são os reservatórios de água do nosso planeta? Nós temos os oceanos, as calotas polares e glaciais, os aquíferos subterrâneos, lagos e rios. Está presente também na umidade do solo, no vapor de água na atmosfera e dentro dos organismos vivos. Como é o ciclo hidrológico? E por que esse ciclo hidrológico é tão essencial ao nosso ambiente? A água ela está associada aos processos metabólicos de todos os seres vivos. Ela participa da respiração, da fotossíntese, e esse ciclo transporta e faz circular a água de uma região para outra também. Ele é muito importante como agente modelador da crosta terrestre, devido à erosão e ao transporte de sedimentos. É condicionante de toda a cobertura vegetal do planeta, ou seja, de toda a forma de vida na Terra. O ciclo da água é curto e longo. Vamos começar pelo ciclo curto da água. O ciclo curto da água acontece através dos mecanismos de transformação de matéria da água, dos processos de transformação da matéria. A evaporação, que é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Essa água evapora dos oceanos, lagos, rios, geleiras e a água do solo. E, por conta disso, ocorre a formação do vapor d'água na atmosfera. Esse vapor d'água, de acordo com as diferenças de temperatura, ocorre o processo de condensação. A condensação do vapor d'água nas camadas mais altas da atmosfera formam as nuvens, que mais tarde ocorre a precipitação, que é o retorno à superfície terrestre dessa água na forma de chuva. A condensação é a passagem da água do estado gasoso para o estado líquido. Dependendo da temperatura, essa precipitação pode surgir na forma de neve
e granizo. Nesse ciclo curto da água, não ocorre a participação dos seres vivos. No ciclo longo, ocorre a participação dos seres vivos. De que maneira? Primeiro, as plantas. As plantas, elas retiram essa água através das raízes. As raízes absorvem essa água do solo e essa água é utilizada no processo fotossintético. A água também é matéria-prima da fotossíntese, porque a partir da água mais gás carbônico na presença de luz, a planta produz seu próprio alimento e libera oxigênio para a atmosfera. As plantas perdem água também por meio de seus estômatos, que são estruturas foliares presentes na folha, que funcionam como janelas, liberando e absorvendo gases e também o vapor d'água. Esse processo é chamado de evapotranspiração, que é muito importante para o equilíbrio da temperatura do planeta. E também libera a água por meio da respiração. Evapotranspiração vegetal. Resfriamento da planta e manutenção da umidade relativa do ar. Ele é influenciado a partir do regime das chuvas em várias regiões. Então, ele vai fazer com que o clima da Terra se estabeleça e seja regido por essa evapotranspiração vegetal. As plantas estão sempre perdendo água para a atmosfera, principalmente durante o dia, quando seus estômatos ainda estão abertos. A Amazônia e a sua evapotranspiração vegetal é a principal fonte de vapor d'água atmosférico e também da incidência das chuvas. Respiração vegetal é a degradação das moléculas orgânicas do alimento que as próprias plantas fabricam para a obtenção de energia no seu crescimento, formação de flores e frutos, e como finalzinho do processo, ela tem liberação também de gás carbônico e vapor d'água. Como que os animais agora e os seres vivos participam nesse ciclo longo da água? Os animais obtêm água bebendo, ingerindo os alimentos e utilizando em seus processos biológicos. Pedem água também para o ambiente através da urina, fezes, transpiração, como suor, ou também pela respiração. Os decompositores da cadeia alimentar também parte da água das plantas e animais absorvem e é usado na síntese de substâncias orgânicas. Seus átomos ficam incorporados aos tecidos animais e vegetais e até a morte destes, quando serão devolvidos ao ambiente através da decomposição. E aí sim as bactérias e fungos devolvem ao meio ambiente essa água presente ainda nos cadáveres dos seres vivos. O esquema mostra então o ciclo curto e longo, o pequeno ciclo ou ciclo curto da água, sem a participação dos seres vivos, apenas pelos processos de transformação física da água, como evaporação e condensação, e o ciclo longo com a participação dos seres vivos e seus processos biológicos, transpiração, respiração, fotossíntese e eliminação de excretas, como urina, fezes. O movimento das nuvens leva por precipitação essa água para diferentes partes do planeta. Vamos falar agora um pouquinho desse ciclo da água e o ambiente e a interferência negativa do homem através de diferentes processos, como o desmatamento. O desmatamento, ele provoca alterações no ciclo da água, porque reduz a cobertura vegetal. Os níveis de evapotranspiração e, consequentemente, os índices de chuva, os índices pluviométricos. As folhas, elas refletem cerca de 10% da radiação do sol. A redução da cobertura vegetal diminui essa reflexão, o que ocasiona maior aquecimento do solo. Isso acelera ainda mais o processo de evaporação e ressecamento do solo, aumentando assim o risco de uma desertificação. Deixa o solo nu, facilitando a erosão e o assoreamento dos rios, lagos e lagoas. O desmatamento é muito prejudicial ao ciclo da água e o ambiente. A erosão. A erosão também deixa o solo impróprio para a agricultura e as atividades pastoris. E o assoreamento dos rios pode provocar enchentes catastróficas. O que é o assoreamento?
é o entupimento do corpo d'água, ou seja, é um fenômeno causado pela deposição de sedimentos minerais, como areia e argila, ou de materiais orgânicos. Com isso, diminui a profundidade do curso d'água e a força das correntezas. A poluição, ela determina um fenômeno chamado de magnificação trófica. O que é isso? Dentro da cadeia alimentar, nós temos diferentes níveis tróficos, que são os níveis do alimento. A poluição de elementos tóxicos na cadeia alimentar, desde os produtores até os últimos níveis da cadeia alimentar, mostra que essas substâncias vão aumentando em quantidade até chegar ao último nível da cadeia alimentar, dando o que nós chamamos de magnificação. A água maltratada é um dos principais focos de transmissão de doenças também dentro desse ciclo da água. Ocorre também a destruição do fitoplâncton. O fitoplâncton é o grupo de produtores do ambiente aquático. Ele é formado por algas e cianobactérias. Estes seres liberam na atmosfera, além de liberar o oxigênio, o dimetilsulfeto, que é um gás cujas partículas se aderem às moléculas de água, contribuindo para a formação das nuvens e das chuvas. Dessa forma, o fitoplâncton interfere de maneira significativa na pluviosidade dos ecossistemas e a poluição pode provocar a destruição do fitoplâncton, que é importante constituir base da cadeia alimentar marinha. Vamos falar agora do ciclo do carbono. O ciclo do carbono está presente no gás carbônico e a passagem dos átomos do carbono, componentes do gás carbônico, para as moléculas que constituem as substâncias orgânicas dos seres vivos. O carbono existente na atmosfera, como CO2, gás carbônico, ele entra na composição das moléculas orgânicas dos seres vivos, a partir da fotossíntese. As plantas utilizam o gás carbônico, retirado do ar, através dos estômatos, a água retirada do solo através das raízes, na presença da energia solar, as plantas, algas e cianobactérias produzem glicose e oxigênio. A fixação do carbono em sua forma orgânica indica a fotossíntese, que é a base da vida na Terra. A energia solar é armazenada como energia química nas moléculas orgânicas da glicose. Parte do carbono retirado do ar passa a constituir a chamada biomassa, que é a quantidade de matéria orgânica do corpo dos seres vivos, que poderá ser transferida de um nível trófico para o outro, na cadeia alimentar, de um produtor, de um herbívoro ou carnívoro. Dessa forma, o carbono fixado pela fotossíntese pelos produtores da cadeia alimentar vai passando de um nível trófico para outro na cadeia alimentar. O carbono retorna ao meio abiótico, ao solo, ar e água. Meio abiótico é o meio sem vida, na forma de gás carbônico, através da respiração dos seres vivos, da fermentação, da decomposição e da combustão, que é a queima dos combustíveis fósseis principalmente. Olha a reação da respiração. Nós temos glicose mais oxigênio. Essa glicose é queimada na presença do oxigênio, com liberação de gás carbônico, vapor d'água e produção de energia. Combustíveis fósseis. Restos de cadáveres de grande quantidade de organismos que viveram no nosso planeta em condições do passado e que não sofreram decomposição, formaram os chamados combustíveis fósseis. Em geral, por terem sido rapidamente depositados em bacias de sedimentação com carência de oxigênio, como fundo do mar, pântanos, cavernas. Nesses ambientes, os decompositores não puderam transformar o carbono orgânico em gás carbônico, ocorrendo então um processo de fossilização que levou à formação dos combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, carvão mineral. Esses combustíveis armazenam em suas moléculas grande quantidade de energia, originalmente captada pela luz solar, na chamada fotossíntese, há milhões de anos atrás. A
queima desses combustíveis fósseis em taxas cada vez crescentes nos últimos 150 anos para a geração de energia tem contribuído, como consequência, à formação do efeito estufa e do aquecimento global. É uma consequência da queima desses combustíveis fósseis. O gás carbônico resultante dessas combustões passou a ser liberado na atmosfera em taxa muito alta, superior à sua captação pela fotossíntese, aumentando assim a sua concentração na atmosfera, proporcionando o aumento da temperatura global. Aqui nós temos uma imagem de como que esse gás carbônico está sendo liberado em excesso. Ele é liberado no processo respiratório, mas também em grande quantidade como fruto da poluição, da queima dos combustíveis fósseis e também do desmatamento, incluindo aí as queimadas, que liberam grande quantidade de gás carbônico na atmosfera, aumentando o efeito estufa. O ciclo do carbono e a sua alteração no ambiente. Desmatamento. O desmatamento aumenta o gás carbônico, que é emitido em função da emissão desse gás carbônico através das queimadas. Com isso, ocorre a redução da taxa fotossintética. Essas queimadas nas florestas liberam cada vez mais a quantidade de CO2, provocando o efeito estufa, o desequilíbrio ambiental, com intervenções antropogênicas, ou seja, intervenções diretas na espécie humana e também nos outros seres vivos. Efeito estufa. A utilização excessiva de combustíveis fósseis, falta de incentivos para a geração de energia alternativa, como a eólica e a solar. Esse efeito estufa faz com que seja liberado no meio ambiente novamente o gás carbônico, aumentando a quantidade de CO2 no meio ambiente. Desmatamento, a poluição ambiental. Essa intensificação ainda maior, provocando mudanças climáticas, aquecimento global e a mudança nos níveis dos oceanos. Aqui uma imagem do planeta Terra. O efeito estufa é um fenômeno natural, ele é muito importante porque ele mantém a temperatura do planeta estável, só que com o passar do tempo e com o avanço da poluição, do desmatamento, da queima dos combustíveis fósseis, a quantidade de CO2 tem aumentado cada vez mais, de 0,03% para 0,04%, um aumento de 40% de CO2 global na atmosfera, tem feito com que esse efeito estufa esteja cada vez mais sendo agravado. E o agravamento do efeito estufa produz efeitos colaterais graves no nosso planeta, como o aumento da temperatura, a desertificação e as consequências graves no ciclo do gás carbônico no nosso planeta. Ciclo do oxigênio. O oxigênio molecular ele é indispensável à respiração aeróbica, que é a respiração com participação do oxigênio. Ele é o segundo gás presente na atmosfera, em torno de 21%. Ele já teria desaparecido da atmosfera se não fosse o contínuo reabastecimento desse gás através da liberação do processo fotossintético, principalmente o fitoplâncton marinho, sendo considerado aí o verdadeiro pulmão do mundo e não a Amazônia, né? Então quem libera a maior parte do oxigênio atmosférico é o fitoplâncton marinho. O oxigênio pode ser consumido da atmosfera através das seguintes vias: na atividade respiratória de plantas e animais, na combustão, ele é um gás essencial para a queima, e na formação das moléculas de ozônio, combinado com metais do solo, principalmente o ferro, formando óxidos metálicos, oxidação. Aqui a gente tem um oxigênio e a sua participação em processos importantes na fotossíntese, como um gás produto, na respiração, um gás reagente, na formação do ozônio. Esse ozônio se formou no nosso planeta junto com a formação do planeta, ou seja, ele é um gás
primitivo, ele é formado por 3 átomos de oxigênio e ele filtra os raios ultravioletas do Sol. Em processos de oxidação para a formação da ferrugem e também é um gás essencial na combustão. Aqui nós temos as vias, onde nós encontramos o oxigênio na atmosfera, né? Então, o O2, ele é um gás importante aí na respiração, então ele é um gás reagente. Na fotossíntese, ele é um gás produto, ou seja, ele é liberado nos processos fotossintéticos realizados por plantas, algas, cianobactérias. Ele também é um gás importante no processo respiratório, ele é um gás que participa como reagente, participa da oxidação de metais, os óxidos metálicos na ferrugem, e um gás essencial também na queima, que alimenta a chama. E também a participação dele na formação do ozônio no início da formação do nosso planeta, o O3, que vai filtrar os raios ultravioletas do Sol. Camada de ozônio. O ozônio, o O3, é composto de 3 átomos de oxigênio. Ele não é muito estável e pode se quebrar em O2 muito facilmente. Ele é encontrado nas altas camadas da atmosfera, principalmente na estratosfera, e ele filtra os raios ultravioletas do Sol. Nos seres humanos, a exposição a longo prazo a essa radiação está associada aos riscos de dano à visão, à supressão do sistema imunológico e ao desenvolvimento do câncer de pele. Ou seja, a falta da camada de ozônio nos expõe aos raios ultravioletas do Sol cada vez mais fortes, podendo provocar consequências graves no nosso organismo e dos seres vivos. Nos animais também nós temos consequências, como prejuízo nos estádios iniciais do desenvolvimento de peixes, camarões, caranguejos e outras espécies de vidas aquáticas e terrestres, e também uma redução na produtividade do fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar aquática. Aqui nós temos uma imagem do planeta mostrando os raios solares atingindo o nosso planeta. Grande parte desses raios ultravioletas do Sol são reirradiados para fora do planeta e a parte que entra é filtrada pela camada de ozônio presente na estratosfera, que faz com que essa filtragem permita uma redução da incidência desses raios ultravioletas do Sol. Com a destruição da camada de ozônio, que já existe um buraco nessa camada de ozônio, nós temos o aumento do câncer de pele e outros problemas gravíssimos no nosso planeta, influenciando inclusive no aumento da temperatura global. O buraco na camada de ozônio. Entre 1965 a 1985, cientistas mediram sua redução em torno de 50%, principalmente nas áreas da camada sobre a Antártida, que levou o apelido de buraco na camada de ozônio. Essa destruição é provocada por gases poluentes liberados por atividades humanas, principalmente o CFC, o clorofluorcarbono, muito utilizados em aerosóis e como gás de refrigeração em geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. Hoje em dia, são poucos aerosóis que ainda utilizam o CFC. Na maior parte dos aerosóis, ele foi substituído por outros gases, não afetando mais a camada de ozônio. Atualmente, os aparelhos mais modernos não utilizam esse CFC como gás de refrigeração, que será contribuindo assim para a regeneração dessa camada, diminuindo assim o tamanho desse buraco. O termo buraco é, na verdade, uma redução da espessura média dessa camada de ozônio. Como essa camada de ozônio é destruída? Quando a luz solar de alta energia atinge uma molécula de CFC, ela se quebra e produz um átomo de cloro. O átomo de cloro atinge uma molécula de ozônio. Isso faz com que o ozônio se transforme em oxigênio comum. O oxigênio comum, O2, não possui nem o tamanho nem a forma exatos para absorver a radiação solar, que é tão perigosa aos seres vivos. Ciclo do nitrogênio.
O nitrogênio ocorre por incorporação de substâncias inorgânicas do ambiente em moléculas orgânicas dos seres vivos e sua posterior devolução ao meio ambiente. O nitrogênio é um elemento que participa da composição química de aminoácidos que formam as proteínas e das bases nitrogenadas que formam os ácidos nucleicos DNA e RNA, compostos orgânicos. A mais importante fonte de nitrogênio é a atmosfera, em torno de 78% do ar. É formado pelo nitrogênio livre, N2, mas a maioria dos seres vivos é incapaz de aproveitá-lo no seu metabolismo na forma gasosa. Os únicos seres vivos que fixam o nitrogênio atmosférico são algumas espécies de bactérias e de cianobactérias que apresentam enzimas apropriadas para essa função. São chamados organismos fixadores de nitrogênio. Esse ciclo acontece em 3 etapas: a fixação do N2, do nitrogênio, a nitrificação e a denitrificação. Fixação do nitrogênio é um processo que envolve a utilização direta do nitrogênio, incorporando os átomos do nitrogênio em moléculas orgânicas. São poucas as formas de vida capazes de promover essa fixação biológica de N2. Alguns desses organismos têm vida livre e entre eles nós podemos citar as cianobactérias, como a Nostoc, as bactérias do gênero Acetobacter e a Clostridium. Os mais importantes fixadores de nitrogênio vivem associados a raízes de plantas leguminosas, como feijão, soja, ervilha, alfafa, são as bactérias do gênero Rhizobium. As bactérias Rhizobium vivem no solo, de onde alcançam as raízes de leguminosas, instalando-se e reproduzindo no seu interior, suas células, onde elas vão fixar, formando nódulos. Ali essas bactérias se desenvolvem fixando o nitrogênio atmosférico e transformando em compostos nitrogenados, que serão utilizados pelas plantas. Aqui nós temos as raízes leguminosas, com esses nódulos das bactérias do gênero Rhizobium, que vão fazer a primeira fixação do nitrogênio presente no solo e na água. O Rhizobium funciona como um verdadeiro adubo vivo, favorecendo a planta com os sais de nitrogênio necessários ao seu desenvolvimento. Em contrapartida, a planta fornece matéria orgânica para essas bactérias, numa relação biológica conhecida como mutualismo. Graças a essa associação, as plantas leguminosas podem viver em solos pobres em compostos nitrogenados, nos quais outras plantas não se desenvolvem bem. Ao morrer e se decompor, as plantas leguminosas liberam, na forma de amônia, NH3, o nitrogênio de suas moléculas orgânicas, fertilizando o solo. Nitrificação consiste em transformar a amônia, o NH3, em nitrito, NO2, e esse em nitrato, NO3, que é um composto mais facilmente assimilado pelos vegetais. Ocorre no solo, pela ação conjunta de 2 grupos de bactérias quimiosintetizantes, as bactérias nitrificantes. Bactérias do gênero Nitrosomonas fazem a oxidação da amônia, NH3, processo em que a amônia se combina com moléculas de oxigênio, produzindo o nitrito, NO2. Embaixo nós temos essa reação química da bactéria Nitrosomona, o NH3 mais o oxigênio, produzindo o nitrito NO2 e energia. É um processo quimiosintetizante. A energia liberada nessa reação é utilizada pela própria bactéria em seu metabolismo. O nitrito é tóxico para as plantas, mas raramente se acumula no solo por muito tempo, pois é imediatamente oxidado por bactérias do gênero Nitrobacter, que o transformam em nitrato, NO3. Nitrito mais oxigênio, nitrato e energia. Os nitratos são altamente solúveis em água, de modo que as plantas os absorvem principalmente através dos pelos absorventes das raízes. O nitrogênio é utilizado na síntese de moléculas orgânicas, como aminoácidos, proteínas e bases nitrogenadas.
Quando são comidas, ingeridas por herbívoros na cadeia alimentar, as substâncias orgânicas nitrogenadas das plantas fornecem matéria-prima para a produção das moléculas das células animais ao longo da cadeia alimentar. No metabolismo animal, a degradação das proteínas e de ácidos nucleicos, produção de compostos nitrogenados, excreções ou excretas, principalmente na forma de amônia, ureia e ácido úrico, eliminação das excretas no ambiente e ação de decompositores. O nitrogênio, constituinte das moléculas orgânicas, retorna ao solo na forma de amônia e pode passar novamente por processo de nitrificação. Desnitrificação é realizado por bactérias desnitrificantes presentes no solo. Para obter energia, essas bactérias degradam compostos nitrogenados, liberando o gás nitrogênio, que retorna à atmosfera, fechando assim o ciclo do nitrogênio na natureza. Em detalhe, as 3 etapas: a fixação do nitrogênio, a nitrificação e a desnitrificação, com formação da amônia, do nitrito e do nitrato, e o retorno desse nitrogênio através da desnitrificação novamente ao meio ambiente. Importância do ciclo do nitrogênio. O plantio de leguminosas como feijão, soja, ervilha, alfafa enriquece o solo com compostos nitrogenados, uma vez que nas raízes dessas plantas há nódulos repletos de bactérias fixadoras de nitrogênio. A utilização de leguminosas como método de fertilização do solo é conhecida como adubação verde. Outro procedimento agrícola usual é a rotação de culturas, na qual se alterna o plantio de não leguminosas que retiram do solo os nutrientes nitrogenados, com leguminosas que devolvem esses nutrientes para o meio. E uma outra importância é que a partir desse ciclo do nitrogênio, que ele chega na cadeia alimentar como elemento fundamental para a formação de proteínas. E assim a gente termina a nossa videoaula de hoje. Bons estudos!